السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسجد له ما في السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العالمين، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. صدق الله العظيم. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Louvado seja Allah, o Criador do Universo, e paz e bênção para o seio e o carimbo do universo, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para a sua família e para os seus companheiros. E inshallah, hoje nós vamos falar acerca do solar do viajante, né? Como vai ser o solar do viajante? Falando do solar do viajante, é um grande presente que Allah subhanahu wa ta'ala deu para este umma, né? Assim como vem que quando Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, quando ele perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca de abreviação, ou seja, de reduzir os salados durante a viagem. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que este é um presente que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a vocês, então aceite este presente. Significa que este é um sadaqah, um tipo de caridade que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a vós, então aceitai este presente, ou seja, esse sadaqah. Então, portanto, não há divergência nenhuma entre os sábios no que diz o respeito acerca da abreviação dos salates, principalmente aqueles salates que são rubaia. Somente são permitidos você estar a reduzir ou encurtar os salates quando se trata de salat rubaia. O que é salat rubaia? Salat rubaia são aqueles salates que são compostos por quatro rakats. Todos os salates compostos por 4 rakats são conhecidos como salat rubaia. Então, estamos a falar do salat rubaia, falamos do salat dhuhr, vamos falar do salat asr e vamos falar do salat isha. Então, esses 3 salates, né, o dhuhr, asr, o isha, então isha, esses todos os salates, então, são conhecidos como salat rubaia. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é permitido mesmo dentro do Coran e da Sunna, e também no Ijma', no consenso dos ulamás. Por isso nós também dizíamos que não há nenhuma divergência nisso entre os ulamás, porque às vezes tem alguns assuntos em que os fuqahás têm divergido às vezes mas no que diz o respeito à abreviação, ou seja, na redução dos rakats, dos salados durante a viagem, não há nenhuma divergência. Pois isso também, porque Allah, é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. Que quando vocês estiverem a percorrer para a terra, isso significa quando vocês estarem a viajar, quando vocês forem a fazerem viagem, falaysa alaykum junahun, não há nenhum problema, quer dizer, não existe nenhum pecado de vocês encurtarem os salates, se vocês terem medo de ser tentados com os descrentes, ou seja, vocês têm medo, por exemplo, eles vos matarem. Então, na redução do salat, um dos motivos que pode é o medo, né? Ter o medo, então a pessoa pode reduzir o salat. Isso principalmente quando se trata do viajante, porque quando vocês estarem a viajar, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu durante a viagem a gente diminuir, encurtar os salates. E os salatos, quando se trata dos salates, estamos a falar
do Salat do Fajr e do Salat também do Maghrib, esses não se reduz. Esses dois Salates, nós temos 5 Salates, então os Salates que estão para ser reduzidas, o seu número de Rak'a, são aqueles que são Ruba'iyya, como nós dissemos, estamos a falar, são 3, né? Então os dois não se reduz, os dois são feitos assim como elas são, essas orações. Estamos a falar que só você tem a permissão de reduzir 3 salates, que é Dhuhr, Asr e Isha, esses sim, mas quando se trata do Salatul Maghrib e Salatul Fajr, você não reduz, não é permitido reduzir esses salates. E aí há uns que dizem que aí sim é a permissão de Allah, mas se a pessoa puder fazer, a pessoa pode fazer o salat completo. Então isso está totalmente errado, porque isso está completamente errado quando nós formos olhar para a Sunnah, para olharmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E além disso, isso não terá lugar nenhum, porque isso é a permissão de Allah. Além de ser a permissão de Allah, é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse que esse é o sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu. Então essa é a permissão, quer dizer, é um presente que Allah subhanahu wa ta'ala, então aí diz que aceitem este presente. Então significa você não pode contrariar. Uma das coisas que nos faz com que nós que não é bom, nós quando estamos de viagem, completar, né, os rak'ates que foram dadas a permissão de redução, é que vem uma narração correta, onde Ibn Umar diz صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يزد على ركعتين حتى. Então ele disse que eu acompanhei o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fui companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam durante a viagem, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca ele fazia acima de 2 rak'ates. Assim como ele diz também que já fui companheiro de viagem para Abu Bakr radiyallahu ta'ala, também ele nunca aumentou mais que 2 rak'ates durante a viagem, naqueles que são Ruba'iyya, nunca acrescentou mais a que não seja 2 rak'ates. Ele nunca fez acima. Também mencionou que também já fui companheiro do Umar, do Uthman, mas nenhum desses eles faziam mais que 2 rak'ates. Portanto, isso não tem lugar nenhum. Além disso, é que Ibn Umar também vem que Allah subhanahu wa ta'ala, vem numa narração também correta, que Allah subhanahu wa ta'ala gosta que quando Allah subhanahu wa ta'ala dá um presente, quer dizer, dá permissão, Allah subhanahu wa ta'ala concede a facilidade numa determinada ação, então Allah subhanahu wa ta'ala gosta que seja cumprida esta ação. Assim como também Allah subhanahu wa ta'ala não gosta que Allah faça a prática da sua desobediência. Então a pessoa tem que fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu como presente. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, né? Rukhasuhu. Então, quando se trata do rukhasu, significa facilidade. E quando Allah subhanahu wa ta'ala dá uma facilidade, então Allah subhanahu wa ta'ala gosta que essa pessoa permissão, essa sua facilidade, gosta dela ser cumprida. Então, algumas regras que nós temos que observar durante a viagem. Assim como nós dizíamos que não há divergência alguma entre os ulamás quando se trata de abreviação, de redução dos rak'ates durante a viagem. Quem é considerado como viajante? Quando é que nós podemos diminuir os salates? Só pode diminuir os salates a pessoa que está para percorrer 48 milhas, isso aproximadamente a 80 quilômetros, né? E quando é que a pessoa pode encurtar isso? Depois de você deixar a sua cidade. Por exemplo, nós estamos a fazer uma viagem, como nós estamos aqui em Nampula. Você está a sair de Nampula e vai, por exemplo, vai para Nacala. A pessoa quando chega ali no Anchilo, mais à frente, tem uma placa ali, já começa ali na Cavala, por exemplo, né? Já aí você, para chegar a este lugar onde é limite, onde você está a sair, que é da sua cidade, você já está a terminar Nampula, então daí você começa a encurtar os seus salates.
Se a pessoa, por exemplo, a pessoa se intencionar, você está a fazer uma viagem, já intencionou a viagem, mas já foi feito, por exemplo, o azan, e você entra no seu carro, já começou a viagem. Então, quando você parar para rezar, já você não vai fazer 4 rakat. Como assim você já ouviu ali, por exemplo, a ser feito o azan, já entrou a hora do salat. Então, daí, você quando para no caminho, se você não rezou ali, porque você já está a fazer a sua viagem, quando para no caminho, então você não faz 4 rakat, mas sim vai fazer 2 rakats. Se a pessoa intencionar ir ficar lá mais que 4 dias, acima de 4 dias, então a pessoa tem que fazer salates completos, aí ele não pode abreviar. Mas se houver alguma coisa que o impede, como chuva ou ficar preso, a pessoa irá continuar a abreviar, ou seja, a reduzir os rakats dos salates que nós mencionamos, do salat al-asr, de Dhuhr e Isha, mesmo que você fique lá acima disso, né? Na conquista de Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou lá quase entre 18 ou 19 dias, e esse tempo todo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou lá, ele estava a encurtar os salates, ele não fazia completo porque alguma coisa impediu com que ele saísse. Então, se você viajou para uma determinada zona ou país ou província, por exemplo, sai de uma província para outra, por exemplo, saímos de Nampula para Maputo, chegando em Maputo, você não tem nenhuma intenção de ficar lá, ou foste preso, ou está a chover intensamente, então a chuva bloqueou assim para que não voltasse, então durante esse tempo em que você irá ficar lá, você irá abreviar os salates. Os fuqahas até continuam dizendo, mesmo que você dure anos lá, você irá abreviar ao fazer os salates que são rubaiyya. Existe mais uma outra coisa. Se a pessoa, por exemplo, você vai rezar atrás do imam, você é um viajante, mas chegando lá, você vai rezar atrás do imam. Quando você reza atrás de um imam, então você faz os salates completos. Você não reduz os salates. Imagina você, se você for a fazer, se você está, por exemplo, numa paragem, né? Estamos a falar de terminal ou estação de autocarros, ou está, por exemplo, num aeroporto, e você chega lá, encontra um imam, enquanto está a fazer o seu salat, mas você está com dúvida, você não sabe se este imam é musafir ou se este imam ele é residente dali. Então você faz também salat completo por você estar com dúvida. Por exemplo, se a pessoa, você foi fazer o salat sem wudu. Você está para viajar, mas você fez o salat dentro da sua cidade. Ainda você não viajou. Dentro da sua cidade, você fez um salat qualquer, né? Então, mas você fazendo a viagem, chegando ali onde você ia, recordou-se que eu fiz o salat sem wudu, lá onde eu estive. Então, esse salat, quando você for a pagar, você já não há de fazer 2, você vai pagar o salat completo. Aquele salat que você fez lá, então, por algum motivo, você descobriu que aquele salat que você fez dentro da sua cidade antes de sair. Mas por algum motivo, você descobriu, chegando ao seu destino, você descobriu que aquele salat que eu fiz na minha cidade, eu fiz aquele salat, mas aquele salat não ficou válido. Alguma coisa fez com que aquele salat, por exemplo, fiz o salat sem wudu, então você, quando for a pagar, vai pagar completo aquele salat. Existe mais uma outra coisa, uma regra acerca do musafir, daquele que é o viajante. Para musafir, ele está permitido em juntar os salates. A pessoa pode juntar, por exemplo, você pode juntar o salat al-Dhuhr, pode juntar o salat al-Dhuhr com o salat al-Asr, pode juntar o salat al-Maghrib com o salat al-Isha. Mas aqui alguns fuqahas dizem que isso você pode fazer só durante a caminhada, por exemplo. Mas quando chegar ao destino, você ter alojamento, já chegou lá, por exemplo, já está num hotel, você já está num lugar já sossegado, então você não é muito assim para você
você, para poder juntar os salates, aí você pode fazer normalmente dois rakats, sem que você fazer juntar enquanto você está já num lugar, enquanto você já está no alojamento. Mas já há aqueles também que dizem que se você chegou, por exemplo, chegou lá, chegou naquela cidade, né, onde você ia, ter permissão de juntar os salati, desde que termine o tempo do primeiro salat. Como, por exemplo, você chega, está a sair de Nampula, vai para Maputo. Quando você chega em Maputo, você está a chegar na hora do Zuhur, mas o Zuhur já terminou. Então você está a entrar para o Salat al-Asr. Então você aí não tem como, porque o primeiro, quer dizer, aquele primeiro Salat, o seu tempo já terminou. Desde que aquele primeiro tempo não termine, que é o tempo, por exemplo, do Zuhur, então você pode juntar os dois logo que você chegar lá. Então, por exemplo, nós vamos falar não é possível nós falarmos de todos os massais, das regras que têm nada a ver com isso, mas já vamos terminar. E, por exemplo, a oração da sexta-feira. A oração da sexta-feira não é obrigatório para o musafir, não é obrigatório para o viajante. Mas, alguns dizem que quando for feito o salat, quer dizer, o azan, né? For feito o azan do Jum'ah, não é bom você sair antes de você fazer o salat do Jum'ah. A não ser que você tenha algo que já está naquela hora, você já está quase para correr, tem medo que o voo fugir assim. Então, aí, assim como nós dizíamos que o salat do Jum'ah não é obrigatório para o viajante, mas caso você ouvir o azan e você não tem aquela muita pressa assim, você ouvir o azan do Salat al-Jum'ah, não é bom você estar a fazer essa viagem sem que você primeiro faça o Salat al-Jum'ah. Portanto, como eu dizia, são muitas regras, e tem algumas que nós não vamos conseguir mencionar, mas que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite, porque já levamos muito tempo, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite nós e aceite o nosso salat. E daquilo que eu deixei ou errei, que Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor, Allah subhanahu wa ta'ala é o melhor conhecedor. E se isso houver um erro qualquer, não foi para alguém que me ensinou, mas sim foi o meu erro, porque sou um ser humano e eu posso vir errar a qualquer momento. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê mais compreensão. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.